Eu falei que ia ter um novo elemento aqui nesse cenário. Se vocês estão vendo esse extintor por aqui, comenta aí no chat, vamos ver se você adivinha quem é a pessoa que está comigo. O extintor esteve com a gente no último RH Talks e foi de onde surgiu a minha brincadeira de usar o extintor na minha identidade visual. Eu estou falando da minha amiga, parceira de fogo no parquinho, Ana Tomazelli. Da última vez rendeu bastante coisa o nosso papo. Lá foi de meia hora, vocês pediram que fosse um papo um pouco maior, e a gente está estendendo um pouco mais. Já separa o extintor aí, gente, e prepara, porque vai ter fogo por aqui, porque a gente vai falar se desenvolver líderes é prioridade, necessidade, é tendência ou é só marketing, Ana? Pelo amor de Deus, eu já deixei a Laís de prontidão, a minha advogada. A advogada está aqui no chat? Laís, por favor. Posso dar bom dia, boa tarde, boa noite? Pode. Excelente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Tô tão feliz de estar aqui. Sua cara até mudou, sua Olha voz só. até mudou. Olha aí, já deu aqui um up, um glow up. Agora temos um trio aqui. Eu própria estou, que eu vim em sua homenagem. Assim, vamos lá. O que você tem para me perguntar hoje, Leonardo? Que roteiro a gente não tem, né? Roteiro não, porque com a Ana não, a gente vai no freestyle mesmo. Vamos lá, gente. Tendência, prioridade, necessidade, marketing para vender alguma coisa. Desenvolver líderes é o que, Ana, na sua visão? Olha, desenvolver líderes, para mim, é uma questão de vida ou de morte. Desde que a gente se lembre que líder também é gente. Perfeito. Porque eu sinto que a gente esquece isso de vez em quando. E há mais de 20 anos, eu digo que a gente pede do líder aquilo que é impossível dele entregar. A gente pede uma qualificação técnica, a gente pede uma disponibilidade de escuta, e para você escutar, você também tem que ter ferramenta. A gente pede uma empatia, um líder servidor, assim, que ele seja um exemplo, sabe? E aí eu começo a olhar a lista de atributos, e eu faço essa pergunta quando eu vou dar treinamento, e vem uma média de 17 atributos, tá? Uhum. E aí eu pergunto para todo mundo que está na sala, vou perguntar para o pessoal que está aí com a gente ao vivo, né? Eu tô de olho no chat aqui. Pois é. Se eu só falar 5, o líder ele tem que saber ouvir, ele tem que saber, portanto, endereçar as questões, ele tem que saber dar feedback, ele tem que comunicar nesse sentido, né? Ter uma comunicação ali transparente, e ele tem que ser de confiança. Vou falar mais uma, ele tem que ser bom tecnicamente. Uhum. Aí eu pergunto, falei 6 de 17. Quem que tá com a gente aqui, né? Quem tá no chat consegue essas 6 o tempo inteiro? Consegue alocar isso em 8 horas de trabalho. Em 8? Em 10? Em 12? Em 14? Não, tô sendo otimista. Você tá sendo CLT, né? Você tá sendo CLT. E olha que CLT boy. Exatamente, exatamente. E aí, eu faço uma outra pergunta quando aparecem essas 17, porque tá atualizado no mundo, sabe? Dá conta das questões de saúde mental, das questões de neurodivergência, que tem aparecido muito para eu desenvolver as pessoas nesse sentido. E aí eu deixo todo mundo falar e digo, excelente, quem aqui tem isso o tempo inteiro? Bom, ninguém, né? Já começa por aí. E aí eu faço uma outra pergunta que eu vou fazer pra você e pra quem tá em casa. Não, ela pergunta às 17, ela olha pra plateia, já tem alguém chorando, tá faltando Não, eu aviso aqui que eu deprimo todo mundo. Aliás, eu vou avisar todo mundo, eu deprimo todo mundo na metade da conversa, e na outra metade, talvez eu tento recuperar. Consigo? Nem tento. Na verdade, é uma mentira, é uma pegadinha. Acho que é o ponto da consciência, acho que é gerar consciência no primeiro momento do que o mundo diz que tem que ser. É isso. E aí, daquilo ali, o que eu consigo, né? Pois é, e para mim tem uma coisa, eu vou falar qual é a segunda pergunta, mas para mim tem uma coisa, Léo, que é o seguinte, a gente precisa se mover dentro da gente em direção a algum lugar, e isso em geral é pelo incômodo. E aí é muito interessante porque não é que eu goste de deixar as pessoas desconfortáveis, eu gosto de produzir um incômodo do qual não se pode discordar. Então, para mim tem muito isso que é tirar um pouco as coisas da cabeça das pessoas, porque o que eu escuto muito assim, você falou o que eu estava pensando, meu Deus, você botou em palavra o que eu estava sentindo, porque tá todo mundo pensando isso, e aí por isso que esses perfis de influenciadores que falam gritando assim, né, eles estão fazendo tanto sucesso, porque as pessoas dentro delas, elas parecem a raiva do Divertidamente, que tem que ter um extintor ali para apagar, e para fora, elas ficam mais polidas e etc. Mas... Porque tem toda a cobrança do que a imagem que o líder ou o profissional tem que ter. Claro. Você não pode ir nem para cima nem para baixo, tem que estar ali
o tempo inteiro. E o desafio é o tempo inteiro, porque a outra pergunta que eu faço, que fica todo mundo com tela azul, eu 404, pã, uma tela de Windows, é excelente. Eu falei só de 6 coisas, imagina que a gente está falando das 17. Qual é uma coisinha transversal que precisa para fazer tudo isso? Tempo. A gente tem tempo, Leonardo? Então, tem uma pessoa aqui que o Davidson Correia comentou. Dá pra fazer, fazendo tudo mal feito. Fazendo tudo mal feito, e se você é pau pra toda obra, tem obra toda hora. Isso aqui é vodka, meu querido, ou é água? Isso é vodka, Leonardo? Fica o... Fica aí você achando o que é, né? Vou comprar aquela caneca, isso aqui pode Não, ser. não, e eu vou fazer assim. Eita, Aí viraliza Nossa igual Senhora. o Bonner. Viraliza igual o Bonner, que abriu uma latinha d'água e, na verdade, o povo falando que ele foi beber cerveja. É isso aí. Então, quando a gente fala de tempo, eu também gosto de provocar que a gente precisa parar de dizer que não tem tempo e precisa aprender a fabricar tempo, que também é uma das coisas que eu ensino, né? Como é que você fabrica tempo? Tem como fabricar tempo. Mas aí você precisa suportar não ser amado, né? Aí é uma outra conversa. Mas vamos voltar para a liderança. Vamos... negociações que a gente precisa fazer. Ter cachorro, né? Não ter cachorro, não é mesmo? Agora, ela tá me zoando, gente, porque agora eu tenho um doguinho, né? Se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que tem um doguinho por lá. Que é lindo, maravilhoso, mas dá um trabalho, né, Leonardo? Não, tá de boa ainda, por enquanto. Ainda, tá né? de boa, Pois tá é. ainda. Vamos ver daqui a Faço pouco. votos que continue. Mas vamos lá, a gente vem de uma geração que ser líder nem sempre era porque eu queria. Era porque eu queria ganhar mais. Que a única forma de eu ascender financeiramente em muitas empresas era assumindo um cargo acima para eu ganhar mais. Eu ia para esse cargo não pelo desejo, pelo perfil, por gostar de trabalhar com pessoas e tudo mais. Eu ia simplesmente por uma questão financeira. O único jeito de eu ganhar mais era subindo. E nessa questão, tem uma frase sua que eu vou trazer de volta. Vamos lá, né? Que os CEOs que a gente tem nas cadeiras hoje não deveriam ser CEOs se não entendessem de gente. Exato. Nessa de subir, de ganhar mais por dinheiro, não por perfil. Tem muita gente que está em cargos de C-level, na cadeira de CEO, ou até mesmo em conselhos. Misericórdia, sim. E aí você para de falar e faz essa cara, né? E eu que lute. Muito bem, excelente. Essa sua fala, ela dá uma conversa de 7 horas. Porque eu concordo com você, eu vou colocar 2 pimentas aí. A primeira, a carreira em Y nunca emplacou, né? Porque a gente que é mais veaco da coisa, a tal da carreira em Y, que dividia quem ia gerir pessoas e quem ia ficar especialista, ela vai funcionar nos lugares que tem P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Que está numa maturidade de gestão muito mais alta. Que está numa maturidade de gestão, que tem gestão de capital, né, que tem ali também uma linha de perda, que tem o dinheiro do erro. Acho que isso é muito importante. De outra ordem, é de fato isso. É uma ascendência que precisa liderar a gente. E aí não é só sobre ganhar mais, não era só sobre ganhar mais, ainda não é, mas é também sobre mandar mais. É também sobre se tornar menos vulnerável. Então, as posições de liderança, elas são um código, elas são semióticas. Então, a cadeira é diferente, o computador é diferente, a mesa mais perto da janela. A forma de se vestir. A forma de se vestir. Eu nunca esqueço meu filho mais novo, quando ele entrou, eu era diretora. E aí, a maldição do Open Office, né? Eu tava, né? Eu tava no lançamento Quando chegou no Brasil. Dos escritórios abertos. E aí, um dia, meu filho mais novo, ele devia ter acho que uns 9 anos, ele entrou no escritório e ele foi direto, assim, a gente foi pra minha sala e tinham 4 salas, o escritório todo aberto, e 4 salas com um vidrinho assim, e aquela coisa clássica, né? Porta, nominho na porta e tal. E aí ele vira pra mim, olha pra porta, olha pro escritório e fala: "Nossa, mamãe, você deve ser importante." E aí eu olhei pra ele e falei: "Mas por que, Guilherme?" Ele: "Não, porque as pessoas estão..." Não tinha ninguém no escritório, né? Era muito cedo. "Não, porque as pessoas... Tem muita gente que deve sentar ali e tem o seu nome numa porta." Aí eu pensei: meu Deus, eu não posso formar um mini CEO. Eu tenho que tirar esse menino daqui agora. Mas o código é tão forte, e do ponto de vista de status, e do ponto de vista de encarreiramento, eu sempre faço o análogo com relacionamento afetivo. Então, eu que tenho mais de 40 anos, nós éramos formados para casar num relacionamento monogâmico, ficar junto a vida inteira até que a morte separe, princesa da Disney e tal, aquela coisa toda. No trabalho, era para você ter um sobrenome conhecido, um crachá, e você ficava lá, a vida inteira subia,
e chegava nesses códigos. Então, você ostentar uma aliança na mão esquerda, você ostentar um carro que é benefício da empresa, ou uma placa numa porta, não era só sobre ganhar mais, mas sobre quem você era também do ponto de vista de reconhecimento. Tem uma frase que isso me lembrou agora, Ana. Você ser alguém na vida, Ai, que delícia. né? Você se acha alguém na vida hoje? Não pelos motivos que a galera acha que sim, né? Que aquela coisa que me Tá. venderam, que nos venderam. Vamos lá. Ah, eu falo isso no meu livro. Ah, você tem que chegar. Se você chegou até os 30, não é diretor de uma empresa, não comprou um apartamento, Pelo não menos tem um gerente, pelo carro, menos gerente. Volta aqui, pelo menos gerente. não casou, não fez um intercâmbio, você é um lascado na E vida. não tem 2 filhos, um menino e uma menina, um Isso. pet agora e Isso. viagem pra Disney. Você é um lascado na vida. Isso. Só que cada um de nós tem uma realidade diferente. Eu nasci num lugar muito pequeno, sendo uma pessoa LGBT, eu ouvi que eu não ia ser ninguém na vida. Opa, eu engravidei com 16 anos, né? Olha O que eu só. ouvi? Que desperdício essa menina de inteligência. Tinha tudo pra dar certo na vida. Entende? Então, e aí tá o mercado da mesma forma que dizendo isso, que o líder tem que ser isso, aquilo, aquele outro, ele tem que Isso. fazer dessa forma. Eu, quando era líder, eu ouvi que eu era muito amigo da minha equipe, que eu era muito próximo da minha equipe. Isso 10 anos atrás. Hoje, o que a gente pede dos líderes? Pois é, essa é a segunda pimenta que eu quero colocar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que é assim: todo mundo acha que sabe fazer RH e marketing, né? Eu postei sobre isso, mas oferece a cadeira, vê se alguém quer. Não, até querem, mas eu acho tão interessante porque as pessoas acham que entendem de pessoas. Então, por exemplo, eu não vejo ninguém estudar para casar. Bom, eu não vou falar dos produtos religiosos que são objeto de uma parte da minha vida, né? Que são o que eu estudo, mas estudar para casar, estudar para se relacionar, estudar para ser amigo, eu não vejo ninguém fazendo isso. Então é meio a natureza age. A gente aqui é um encontro de traumas, inicialmente, porque não sou herdeiro. É sim. De dívida, traumas e doença. É isso. Só faltou o dinheiro, que é uma quarta coisa. Que é o que todo mundo quer ser herdeiro, mas não tem disponível no mercado No essa caso, vaga, né? não vai estar tendo. Eu vou fazer esse chá revelação de classe social aqui pra você. Vamos acordar. Então, a gente não estuda para se relacionar de forma nenhuma. E aí, as promoções, elas vão acontecendo, né? Elas vêm acontecendo ao longo dos últimos 20 anos, baseadas em algumas teorias, e algumas funcionam melhor, outras não tão bem. Nenhuma 100% do jeito que está no livro, né? E aí eu falo isso, as pessoas ficam muito chocadas, porque eu falo assim, vamos agora implantar a estrutura de BPs. Não funciona. Nem empresa grande, nem empresa pequena, nem capital fechado, nem capital aberto, nem nacional, nem multinacional, nem fundo de quintal, nem nada. Não funciona. Mas alguém disse que era para fazer, tá todo mundo O fazendo. Dave Urich, na década de 90, no livro Campeões de Recursos Humanos, que é ótimo, é excelente, se as pessoas não estragassem tudo. Gente, estraga tudo. E no RH, a gente fica dizendo que gente melhora tudo. Gente não melhora tudo. Primeiro, gente estraga tudo. Porque tem uma série de atravessamentos que a gente precisa dar conta. E aí a minha segunda pimenta é exatamente isso. Todo mundo acha que entende de gente, mas ainda que entenda de gente, seja lá o que for isso, você pode ser uma pessoa mais, que a gente chama people-oriented, né? Orientated, Não, né? people-centric agora. People-centric, pois é. É uma pessoa orientada a pessoas, que vai democratizar um pouco mais as decisões, etc. E você pode estar numa empresa que tem uma conduta tecnicamente militarizada. Eu já passei por isso. Então, que é essa conduta que vai olhar para o lugar da hierarquia, do rigor. Você pode estar numa empresa que faz uma gestão e defende uma gestão baseada em conflito, por exemplo. Então, veja, não tem o certo e o errado, tem o contexto que cabe no contexto, a compatibilidade ou a incompatibilidade. E aí, o que a gente pede agora? A gente pede cooperação e colaboração num lugar que é regido por competição. Isso para mim é uma conversa de bêbado. Se isso aqui fosse vodka mesmo, a gente podia chegar... vamos falar de colaboração. Você falou do conflito. Eu tive uma coordenadora que era basicamente o seguinte. Ela só ficava bem... Depois ela tem infernizado os 18 supervisores dela. Chegou um ponto que ela, segundo vozes da cabeça dela, ela achou que a produtividade não estava vindo porque os supervisores estavam sentados nas mesas. A gente trabalhou um dia inteiro sem cadeira. Que delícia. Porque Podia ela botar uma achou que isso esteira, ia tipo de melhorar. hamster. Então, mas sabe uma coisa? Aí a gente precisa também fazer uma meia-culpa, Léo. Porque, por exemplo, eu ia para o SW, né? Agora. Enfim, por milhares de razões, acabei não indo, mas acompanhei, né? É um lugar importante pra gente ficar de olho e tudo mais. E aí eu comecei a ver uns posts
Assim, uns posts pareciam que estavam descobrindo a pólvora, tipo saúde social, sabe? Então, a gente tem que olhar para... E aí eu falo assim, mas gente, aqui no Brasil a gente tá falando disso há no mínimo 15 anos, há 10 anos. Fundei 2 ONGs, assim, e trago a questão social para dentro das empresas de um outro jeito, que não aquela, né, dentro só do ESG e tudo mais. Mas por que que a gente tá olhando para certas coisas e achando que essas coisas são uma inovação imensa, quando na verdade a gente parece aquele filme Não Olhe para Cima? Uhum. Gente, o meteoro vai cair, o meteoro vai cair, o meteoro vai cair. E aí vem alguém num determinado fórum, né, com outras credenciais, etc, e dizendo, ai, o meteoro tá vindo. Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, o meteoro, você viu o meteoro? E eu penso, mas o que que é revolucionário hoje em dia? Revolucionário hoje em dia é afeto. Uhum. E não é o afeto do, ai, vamos ser amigos para sempre, vamos ficar tudo bem. We are the champions, my friend. Não, é a gente ter a coragem das conversas difíceis e resolver os problemas. E tem o trecho de uma música do Zé Ramalho que eu gosto, que é Cegando o Escuro de Tanta Luz, que é uma coisa que você faz. Eu tava vendo o finalzinho aqui da sua conversa anterior. Eu, tipo, não, eu nunca sentei num board de RH. É isso que temos. Uhum. Entende? Qual é o problema disso? Eu vou fazer um evento dia 29 de março, meu segundo evento, né, assim, meu próprio da vida. O primeiro, em dezembro, foi um sucesso? Foi. Me mijei nas calças? Também. Ah, pro segundo fica melhor? Fica mais ou menos. Pode ser um fracasso, pode ninguém ir, pode ninguém ir lá comprar nada na hora, tá? Pode ser um monte de coisa. Cara, é o que temos. Uhum. E aí, a gente se coloca para viver. E o que eu percebo na liderança é que tem até uma disposição para viver o fracasso, e eu acho que a gente precisa colocar isso na mesa. Só que a gente está precisando discutir qual é a tolerância do fracasso e de que fracasso a gente está falando. Uhum. Porque para não fracassar, a gente está deixando corpos pelo caminho. E corpos pelo caminho está fazendo o número de afastamento de saúde mental crescer 10 vezes. Aí eu te pergunto, este índice, ele contempla PJ, Leonardo? Não. Não. Ele só contempla CLT. Então, esse número a gente pode entender que está subnotificado, Uhum. certo? Vamos lá, a planilha das agências que aparece todo ano. Que delícia. Vou beber mais. Me traz mesmo uma vodka, por favor. Se fosse contemplar PJ, que PJ não vai notificar, não tem atestado. Vamos lá. Você entende? E aí, acho que é muito esse ponto, assim, de... A gente tem um papel gigantesco de coisas que a gente precisa fazer sobre liderança. Acho que o primeiro ponto, que ele é um colaborador. Eu li um post esses dias que era... O líder é um colaborador igual você, só numa posição diferente. Ele é um profissional. Você não me chama de colaborador, que Tá eu tenho bom. ranço dessa palavra. Quem colabora, colabora porque quer. Tá, Não necessariamente porque recebe de volta. Aí é um preciosismo meu. tá, perfeito. Tá? Mas Perfeito. vamos chamar de profissional, que fica A pessoa, a pessoa. Profissional. ela é uma pessoa igual você, só que ela tá em outra posição. E eu vejo muitas vezes a gente, como RH, esquecendo que aquele líder é uma pessoa. E essa edição do RH Talks vem muito numa provocação do quê? O RH foca demais no colaborador e esquece que ali no meio Tá. existe um ser que pode me ajudar, favorecer que as coisas aconteçam, ou pode acabar com tudo. Então, mas sabe por quê? Porque olha só, a liderança, veja, a empresa ela não existe. Como ente relacional, ela não existe. Eu não tô aqui com o RH Summit, eu com o RH, entendeu? Eu estou aqui com o Léo Kaufmann, que personaliza estes CNPJs. Então, enquanto a gente não entender que tem duas coisas fundamentais numa liderança, por isso que primeira liderança é tão difícil, e por isso que quando a gente vai discutir sucessão é tão difícil, e não dá para discutir com o que a gente tinha antes. Porque a liderança, ela é o CNPJ encarnado. Pode ser um obsessor, mas ela é o CNPJ. Dementador, suga energia. Exatamente, não é mesmo? Mas ela é o CNPJ encarnado. Significa dizer que para aquele profissional, aquele líder é a empresa. Ponto. Vou fazer uma relação aqui. Quando você tá com um problema com uma empresa de telefonia, você vai liga no chat, você liga no atendimento, ou vai até a loja, você xinga a pessoa porque ela está materializando a empresa que você tem um problema. Então, é a mesma coisa a liderança. É excelente o ponto de vista que você... É onde materializa... Mas é claro, personifica. E quando aquela pessoa não resolve, qual é o seu primeiro pedido? Deixa eu falar com o seu superior.
Deixa eu falar com quem manda. Uhum. Aí eu vi um vídeo muito bom outro dia, que o Instagram fica me entregando coisa religiosa, né? Eu vi um vídeo muito bom outro dia. Deixa eu falar com o seu superior. Aí a moça fala assim, claro, Eu vi esse vídeo. Deus Pai, nós te chamamos neste momento para esta conversa. Até o moço da câmera riu. Porque é isso, é o meu superior. Se eu tô só aqui um profissional liberal, você não faz xixi na calça não, hein, querido? Pelo amor de Deus. Você quer ver um exercício? Uma vez eu já fiz isso num restaurante. Falei, chama seu gerente, por favor. A menina ficou branca na hora. É isso. Mas aconteceu alguma coisa? Falei, não, só chama ele. Eu queria fazer um elogio. É isso. Porque pra elogiar ninguém vai, né? Isso, e assim, só o ato de chama seu superior, chama alguém. Isso. Eu queria fazer uma surpresa, não que eu não a elogiasse Aí você diretamente. infartou ela, você deu de presente pra ela um infarto. A menina... Mas acho que isso de personificar, materializar, acho que é o Sim. principal ponto. Porque, assim, daquela velha frase que todo mundo já ouviu, que eu já repeti algumas vezes, que a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede do líder. Claro, tem pesquisa pra isso. E aí, olha só que interessante. O site famosíssimo chama Reclame Aqui. Você não tem um site famosíssimo escrito Elogia aqui. Eu já tentei registrar o domínio, já tá registrado, não consegui. Alguém já pensou? Alguém já pensou nisso? Mas tá lá parado. Né? Porque quando você vai procurar um lugar, e veja, cadastro de consumidor, cadastro positivo de consumidor na Serasa, você só tem lá um negativado do nome. Aí, anos atrás, um abençoado, ungido, falou: puxa, e se a gente contasse para as pessoas quem paga direitinho? Olha que boa ideia! Não é mesmo? É sempre olhando pelo viés negativo. É claro, mas é claro, porque daí a gente nivela por baixo. E a segunda coisa importante na liderança é uma coisinha que eu discuto com os meus alunos e meus mentorados, que é a reputação. Qual é o problema da liderança, principalmente da primeira liderança, e quando você pega uma primeira liderança um pouco mais, vou chamar de diretoria, tá? Principalmente se você fica responsável por mais países e tudo mais. É uma coisinha chamada reputação. Porque antes de você ser líder, a sua reputação depende de você. Então, eu sento aqui, eu organizo meu tempo, organizo minhas coisinhas, eu saio, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Quer dizer, deveria, né? Não vou me entrar aqui daí, a gente vai ter que falar de geração, não vai dar muito certo, né? Aí eu deveria saber o que eu tenho que fazer como profissional, sem ninguém ficar precisando me dar feedback toda hora, enfim, aquelas coisas. Quando você vira líder pela primeira vez, o que significa? A reputação, ela desloca e capilariza. Então, antes a minha reputação, ela dependia de mim. Agora ela depende de você, dele que tá lá em cima, daquele bonito Antônio lá, daqueles meninos que estão lá mexendo no computador. Então, a minha reputação, ela deixa de depender de mim, do meu fazer concreto, para um algo subjetivo de influência e autoridade. Que eu não estudei. Aí a gente junta com o começo da nossa conversa. Que eu não estudei, que ninguém me ensinou. Mas Aí que eu sou cobrado sobre. Mas que eu sou cobrado sobre, porque eu deveria saber. Mas aí fica o RH falando assim, eu vou ensinar você a se comunicar. Não tem se comunicar. Às vezes a comunicação tem que ser quase violenta. Não dá pra você uma comunicação sempre, não, entende? Então, brincadeiras à parte, a gente vai precisar entender que esse dia a dia, primeiro que ele não é um dia a dia estável, homogêneo, né? Ele vai ser um dia a dia que vai o tempo inteiro disputar com 4 grandes coisas. Dá tempo de falar? Quanto tempo mais a gente tem? A gente vai ficar até as 3, né? Ao vivo. A equipe desesperada. Não, descer dos pão de queijo, né? Que eu já comi metade dos pão de queijo lá de cima. Eu falei, Tamara, tem comida aí que eu tô morrendo de fome. Eu vim maluca de fome. Dá tempo? Dá tempo. Saiu o NR1 agora, né? Vou soltar um conteúdo sobre isso amanhã. Tá todo mundo assim, NR1, agora as empresas vão ver. Aí... Vou só fazer um parênteses. Há quanto tempo existe a lei de PCD? Me dá aqui esse extintor. Me dá aqui. A gente vai fazer assim uma passagem de neném. Peraí. Vamos botar assim? Eu vou falar... Cadê? Tem essa câmera aqui que tá me pegando. Não tem nada me tapando, né, gente? Antônio, tá tudo bem aí? Antônio vai ficar desesperado. Vou ficar aqui assim. Não quero falar de lei de PCD, porque, pelo amor de Deus, aí a gente não acaba hoje. Chegou o NR1. Aí estamos falando, a empresa agora vai ter que ser responsável pela saúde mental. Agora a lei... Primeiro que meio que não vai do nada para lugar nenhum. A gente tem que entender um pouco quem é que vai olhar, auditar, métrica, etc. Para que tipo de empresa a gente está falando, milhares de coisas. Mas eu nem entro nessa parte muito técnica ainda. Eu desafio 4 grandes pontos. Eu digo, olha só. Tudo que aparece com força de lei, eu comemoro, para proteção do trabalhador, e a gente está falando de CLT. Vamos deixar isso aqui registrado. Vamos lá. Ponto que
A grande massa brasileira, que eu tô falando de pessoas que trabalham para uma empresa, são CLTs. Isso. PJ, a gente vai ter empreendedor, vai ter em alguns universos e capitais isso mais frequente. Tá, não temos ainda dados muito, eu vou dizer, exatos sobre isso, mas a gente tem uma onda de pejotização e substituição de CLT muito grande que a gente sabia que ia acontecer, tá? Mas é assim, o PJ que quer férias, que quer 13º, que quer plano de saúde, juiz assinando empresa tomadora de serviço a dar plano de saúde para filho de prestador de serviço. Então, assim, tá uma delícia, né? Mas não vou entrar nisso. Não, mas nas matérias o que a gente vê? Esse ano abriram tantas empresas novas no Brasil. Isso, exatamente. Mas é claro, porque a gente tá com um PJ em lugar de CLT. Daí, o que a gente acontece? Antônio tá aqui olhando a gente o quê? Por cima do óculos, né? O que é, Antônio? A gente tem que parar já? Eu vou acabar logo. Reclama com o Antônio, pessoal. Manda uma reclamação aí, tá? As 4 grandes coisas. Tudo que vem com forma de lei para proteger o trabalhador, de preferência cobrindo prestadores de serviço análogos, a gente comemora. Qual é o problema? Tem 4 grandes coisas que sempre, ou ainda por muito tempo, serão soberanas, se a gente não tiver os tomadores de decisão olhando para isso. É fazer mais, em menos tempo, com mais qualidade e menos recurso. Esse é o princípio capital. Se uma NR, se qualquer determinação atravessar isso aqui, ou seja, se entrar em conflito com uma dessas 4 coisas, falando de vida real, a chance de ser implementado é muito difícil. E aí fica uma coisa para inglês ver mesmo, né? Do tipo, vamos aqui arrumar para responder essa auditoria ou para responder essa pesquisa, entendeu? E aí você fala, não, peraí, ou a gente vai fazer direito. Para publicar no relatório de investidores. De SG, relação com investidores. Então a gente sabe como é que o negócio funciona. Quando a gente olha de fato para isso, é a gente fazer um estudo muito sério, muito criterioso e muito responsável do que de fato dá para fazer ou de fato não dá para fazer. O meu ponto todo para terminar e não infartar o Antônio é o seguinte: toda conversa sobre saúde mental precisa começar em um único lugar e não é a liderança. Você quer saber qual é? O financeiro? Errei. Errou. Que o conteúdo que eu vou soltar é basicamente sobre... Antônio, quantas horas mais você vai me dar? Eu só vou falar essa coisa e a gente acaba? Ih, Antônio fez assim, vai. Tem gente aí no chat gostando? Tem, não. Eu adorei essa bancada, a gente ficou muito Fátima e William, né? Ó, deixa ela falar, Eu Antônio. amei. Tá aqui no chat. Deixa ela falar, Antônio. O povo pede, entendeu? O povo clama, sabe? Sabe por onde devia começar toda a conversa sobre saúde mental, Leonardo? Dimensionamento de quadro. Não tem discussão. Carga de trabalho. Não tem discussão. Porque numa equipe em que eu preciso de 19 enfermeiros de plantão no pronto-socorro, e você sabe que eu vim da área da saúde majoritariamente, se eu tenho 11, se eu tenho 9, é claro que vai ter problema de saúde mental. E aí, geralmente eu começo as minhas palestras na área da saúde assim, principalmente se essa enfermeira vem num ônibus por 2 horas até chegar no trabalho, alguém ejaculando nela. Aí eu peso a mão. Porque se a justiça trabalhista brasileira parte do princípio da hipossuficiência do trabalhador, ou seja, o CPF é mais fraco do que o CNPJ, por que é que a gente está mandando o CPF resolver um problema do CNPJ? E veja, posso estar dessa corzinha aqui, mas não sou só militante de trabalhador, não é mesmo? Eu olho para o empreendedor, olho para o empresário, porque 93,4% das empresas desse país são pequenas ou médias, segundo o Sebrae. Empreender nesse país dá muito trabalho. E eu tô falando, inclusive, de empresas mais robustas. Então, a gente tem que separar quem tem margem de lucro de bilhão de quem está empreendendo com franquia, de quem está abrindo um consultório, um escritório, entende? Então, quando a gente olha para uma legislação como essa, a gente também precisa entender que saúde mental, depois de olhar para dimensionamento de quadro da porta para dentro, tem um segundo fator que é da porta para fora, que é a tal da saúde social também. Porque falar de saúde social só para ter amigo é muito fácil. Falar de saúde social para todo mundo se mobilizar e melhorar transporte, por exemplo, é difícil. Então, discutir assuntos como escala 6x1 é super relevante. Não vai acontecer de uma hora para outra. Entende? Então, são tantos interesses atravessados que daí sim a gente chega no dinheiro.
O dono da caneta, a dona da caneta, precisa decidir fazer. Precisa decidir querer. E aí tem que ter tempo, dinheiro e energia. Sem isso, não vai funcionar. Gente, vamos lá. Esse papo aqui eu vou... É dia 29 o seu curso agora, né? Dia 29, meu evento em Alphaville, São Conta Paulo. Aí, conta aí pro povo, Você quer que conte? Conta aí. Então tá bom, eu vou contar. Dia 29 de março, em Alphaville, um dia inteirinho pra gente falar de carreira e principalmente de pessoas, pra quem empreende, pra quem é liderança, pra quem é RH, porque se tem uma chave de leitura pra dar certo na vida, é aprender a lidar com gente. É aprender a se relacionar com gente, não importa que posição você ocupe, em que cadeira você esteja. Então a gente vai fazer um encontro, uma conversa muito bacana, vai ter jantar, vai ser animado pra caramba. Se vocês verem alguma fumaça saindo de Alphaville, você já sabe de onde é que tá saindo, né? Lá do Olimpo. E pra quem tá assistindo a gente ao vivo, a Tamara vai colocar um link, porque eu prometi, a gente combinou, né? Eu prometi que eu ia dar um presente pra gente estender essa conversa aqui no fim de semana. Então vou dar pro seu público uma hora e meia, que podem ser 4, 5, 6 no sábado ou no domingo, a gente vai comunicar. Inclusive, se você quiser aparecer pra gente estender essa conversa com seu cachorrinho, pra mostrar seu cachorrinho. Vocês vão conhecer o Joca, gente. É isso. Eu queria muito continuar essa conversa, porque você sabe, tanto quanto eu, da importância desse assunto e de como é importante uma palavra que você falou que pra mim é fundamental, que é a produção de consciência. Mas não pode ser a consciência, a gratidão de luz que toma suco verde às 5 horas da manhã. Porque essa não é a consciência de 80%, 90% dessa população, porque não é possível. Então a gente vai lidar com o que é possível para fazer uma vida melhor e se organizar direitinho. Todo mundo tem uma carreira sem sofrer, sem brigar com quem está perto, né? Eu acho que esse é o principal, é preservar a saúde das nossas relações para a gente não cair em alguns buracos que a gente tem caído por aí. E aí eu vou aproveitar também, gente, que esta pessoa vai encerrar um dos dias do RH Summit. Então, se você gostou do fogo no online, eu vou ter que achar um extintor de um tamanho família para botar no palco, gente. Porque ela vai estar com a gente no RH Summit, nos dias 3 e 4 de junho por lá. Dia 3, Leonardo, Dia 3. Você não ferra a minha agenda, pelo amor de Deus. Eu não lembrava, eu chutei um dos dois. Mas é isso. Que a galera pode ir nos 2 dias e você vai encerrar o primeiro dia com a gente. Vai. Trazendo exatamente esse tipo de provocação que vocês gostaram aqui. Falando do mundo do trabalho, com conhecimento e dessa forma apimentada, digamos assim. Dessa forma tranquila, como eu vou ser a última, e vai fazer a fila da noiva, a gente vai ficar lá conversando, vai ser maravilhoso. Vamos beber umas cachaças. Ela sentada na borda do palco, então... É isso. Se você quer conhecer a Ana pessoalmente, tem o evento dela agora, dia 29. Isso mesmo. Ou no RH Summit, você pode estar com a gente aí para conhecer um pouco das provocações dela e levar o seu caderninho com várias coisas. E descobrir que eu tenho 1,5 m, né? Porque as pessoas falam, nossa, como você é pequenininha. Eu falo, só isso aqui que veio mesmo. É zipada ela. É zipada. Quem é mais antigo vai entender. É isso, concentrada. Porque nos menores frascos estão... os piores venenos e os melhores perfumes. E as amostras grátis. É isso mesmo. Gente, Ana, obrigada. Não podia... Obrigada, querido. Que alegria. Pessoal que ficou com a gente até agora, continuem aí. O conteúdo vai estar disponível até o dia 30 para vocês assistirem. E amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, eu volto aqui com mais conteúdo para a gente falar de primeira liderança e sucessão. E aproveita agora, já compartilha com a gente Instagram, LinkedIn, o que você aprendeu por aqui. E vai lá no Instagram da Ana Tomazelli, que tem uns cortes aí que serve bem de indireta quando você quer mandar para alguém, viu? Ai, solta lá no grupo do trabalho, fala essa trainee de blogueira, essa mocinha do RH que viralizou, ela é ótima. Isso, aí a gente... Um beijo, até amanhã de manhã. Espero todos vocês aqui às 9 horas da manhã. Um beijo.